considerando o momento em que a gente está, com essa guerra que continua, né? Nos pegou de surpresa aí algum tempo atrás, uma triste surpresa, e as dores que nós sabemos que surgem disso, então nós decidimos trazer um poema que nós temos chamado Os Refugiados. Vamos conhecê-lo. Da Síria milenar dos navegantes, da Damasco que São Paulo eternizou, surgem gritos de amargura delirante que retumbam horrenda chaga louca dor. Brado rouco de um povo que agoniza sob o cerco de uma guerra que surgiu da esperança de uma estranha primavera que se árabe aos árabes traiu. Eis que as trevas cobrem a Síria encantada, de vermelho tingem os corpos das crianças, criam a fé sem fé que impõe, persegue e mata, calam o orgulho, a história, o sonho, a esperança. Pelas costas foge o povo do Levante, sob a mira do terror, recorrem ao mar. Não encontram as galés fenícias dantes, e em traineiras rasgam as águas para outro lar. São 500 de milhões em alto mar, são 500 almas os refugiados, são 500 frágil folha a navegar entre o céu e mar, o futuro e o passado. Na viagem eternizada na saudade, mães carregam ao ventre o anjo não nascido. Pais abraçam ao peito os filhos assustados, na ilusão de os protegerem do perigo. Doce mar dos ancestrais, pensa um pai, 4 filhas, 4 anjos trago aqui, são meu tudo, leva-as vivas para a paz, a outro mundo onde voltem a sorrir. Degredado, perseguido, sigo atrás de um futuro em outros mares, outras terras. Deixo o orgulho de ir das eras para trás. Nada peço para mim, peço por elas. E o mar Mediterrâneo que antepleno, de altiva embarcação de cedro raro, ante os homens frágeis do esplendor de um tempo, estremecem suas entranhas indignado. E o mar serpenteou em rouco riso, e os céus jorraram fel em maldição, e a traineira sucumbiu, nossos meninos, e as mãos se ergueram em última oração. Grande Deus, misericórdia aos nossos filhos, desce ao barco, traz teus anjos, compaixão. São tão frágeis, os afasta dos perigos e os protege dessa insana maldição. E o mar engole os corpos em tempestade, e os anjos cobrem os olhos a visão. É o horror, sorver a morte e a liberdade, afundar-se ainda em vida a imensidão. Junto à súplica de um povo que se afoga, sob o cerco de um mar que insurgiu, grita o pai, as minhas filhas restam mortas, arrancadas pela onda que as cobriu. 4 anjos sob o mar de Lampedusa, que na busca pela paz encontram a morte, que na morte encontram a paz em águas profundas, que do abismo o pai afogam na saudade. Triste pai, pelo destino resgatado, tristes dias, triste e eterna solidão. Chora aos pés de um Deus a ele apresentado, e a ele eleva a dor em oração. Senhor Deus do Ocidente, por que vivo, se minhas filhas dormem frias sob as águas? Ouve o pranto deste pai, a ti suplico. Ressuscita os quatro anjos de minha alma.
Desce a cruz e crava em mim o teu madeiro. Dá-me a cruz, trogo contigo o meu calvário. Abre as águas, traz as filhas por quem choro, que eu morrerei feliz, crucificado. Muito obrigada. Muito profundo e muito oportuno. Então, tá em sagadasalmas.com.br. Os refugiados. Sâmia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Porque Às vezes a gente conta o número de mortos para ver o tanto de uma tragédia, mas a gente deveria contar também o número dos que vivem. Às vezes os mortos foram atendidos, mas os vivos vivem um luto muito dolorido, de muitas perdas. Infelizmente, nós estamos presenciando isso. Esse poema é de 2016, quando teve a questão da Síria, mas eu relembrei, né, nesses tempos, porque continua se repetindo por vários motivos e é algo que a gente tem que pensar, tem que orar, tem que refletir, né? O momento atual é muito difícil. é verdade. Elahá, quer falar alguma coisa? Quero falar muita coisa. Primeira coisa que eu quero dizer é que esse poema é uma história real. A Sâmia escreveu essa história de uma história real, de uma família que sai da Síria com 4, ele era médico, saiu com 4 filhas da Síria e a traineira que ele ia naufragou, ele perdeu as 4 filhas. Por isso, no verso final, aquela fala que diz que ele pede para que ele seja crucificado no lugar de Jesus, desde que ele devolvesse as 4 filhas para ele, pela imensidão da dor. Eu considero esse poema da Sâmia um dos mais bonitos que ela tem. É uma coisa impressionante a capacidade aí de representar o sofrimento e a dor da perda dos filhos nessa viagem assim tão traumática. E a gente, se puxar pela memória, vai lembrar dessa história da traineira que saiu da Síria e naufragou com 500 pessoas. Então é muito, muito complicado isso. Mas é triste como essas ocorrências se dão e a humanidade não aprende a viver em paz. Como que a gente não aprende? Eu não entendo isso, sabe? Por que nós somos tão teimosos, tão endurecidos? Só quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala das características dos espíritos de provas e expiações, a gente vai ver que entre as características deles está o endurecimento do coração, ou dificuldade para mudar. É muito ruim. Então, essa poesia narra uma história real de um pai que perdeu 4 filhas, mas que a humanidade não aprendeu até hoje a viver em paz.